Como inserir o advogado jovem no início de carreira? Muito boa tarde a você, Valdinéia. Nós vamos fazer o que a OAB vem sempre fazendo, não é? Dar continuidade a um trabalho de excelência que a Comissão da Advocacia Jovem faz, que criou os escritórios compartilhados, esses cursos, inclusive Rodrigo Bertozzi já veio aqui algumas vezes, a convite da própria OAB, ministrar os minicursos para os advogados em início de carreira, que pegaram a sua credencial agora e que participam de cursos onde aprendem a contabilidade de escritório, a necessidade de se associarem, as vantagens das questões tributárias que podem ter e, sobretudo, até mesmo o marketing pessoal, uma forma de planejamento da sua carreira. Mas é preciso, claro, fazer muito mais. E vamos ampliar o desconto que já temos para o advogado em início de carreira, que hoje tem um desconto implantado por nós, a requerimento da Comissão da Advocacia Jovem, esse desconto será ampliado. Vamos também investir em mais cursos de capacitação e aprimoramento, de uma forma permanente para esses jovens advogados, e criar para eles aproximação com os escritórios de advocacia, que isso hoje me parece fundamental. O advogado em início de carreira já tem no nosso site o banco de oportunidades, que é uma forma de tentar se inserir no mercado de trabalho, fazendo a ligação entre quem precisa de um advogado e um advogado que precisa trabalhar. Mas é preciso, hoje, aproximá-los mais ainda dos escritórios de advocacia, que são uma grande porta de entrada aos jovens advogados no mercado de trabalho, um mercado concorrido, difícil, e que ele sozinho encontra muitos obstáculos para superar, para poder se firmar na profissão. Eu entendo que essa aproximação, e que pode ser feito através da Comissão da Advocacia Jovem, de formar parcerias entre o jovem advogado e o escritório, que muitas vezes não aceita aquele tipo de ação porque não lhe interessa, mas que ele possa, com a confiança dessa aproximação já, transferir isso para o jovem advogado. Há muitas causas que não interessam a alguns escritórios, mas que interessam aos jovens advogados e que são fonte de receita para esses advogados. Basicamente, isso é apenas uma linha, e nós temos uma série de propostas nesse sentido, não é, que estão, inclusive, disponibilizadas no site, que fizemos, inclusive, com a ajuda da Comissão da Advocacia Jovem, que nos listou 15 reivindicações e que nós fizemos um compromisso com eles de atender todas, porque são possíveis, são factíveis. Agora, me deixa um pouco triste saber que um candidato fala em privatização da ordem, em pegar serviço através da ordem. Isso me preocupa, porque nas entrelinhas se percebe, às vezes, a intenção de quem quer chegar à presidência da ordem. A ordem não se presta a esse tipo de função, de serviço para advogado, porque, na verdade, quem escolhe o advogado é o cliente, não o contrário. O advogado escolheu o cliente, é o cliente que escolhe o advogado. Quem pensar na ordem dessa forma está errado. Qual sua visão sobre a relação OAB-sociedade? E sempre teve uma história de parceria com a sociedade, não é? Até por causa do seu papel institucional. Velar pela Constituição, de respeito às leis, de acesso à justiça, que é preciso garantir aos cidadãos. Então, eu acho que essa relação, ela sempre existiu e sempre deve continuar existindo e deve ser, inclusive, incentivada e ampliada. Precisamos incentivar a sociedade até a se aproximar mais da Ordem dos Advogados, porque ela tem muito a contribuir com a sociedade, como já tem feito, né, através da Comissão de Direitos Humanos, que nós tivemos, nessas últimas gestões, uma atuação incisiva em defesa da sociedade, seja nas mais de 13 unidades prisionais que a Comissão de Direitos Humanos visitou e fiscalizou e denunciou, seja com as ações que patrocinou, por exemplo, naqueles loteamentos ali em Aparecida, o Belo Horizonte e Serra das Brisas, onde mais de 5.000 famílias iriam ser despejadas da noite para o dia por conta de uma ordem judicial, não é? Mas que ia criar um problema social imenso, e a Comissão de Direitos Humanos atuou, interviu e entrou com uma medida judicial, embargos de terceiro, exatamente para impedir que essas famílias fossem despejadas ali, e obteve êxito, chamando para a discussão o poder público, que era o verdadeiro responsável por o destino daquelas famílias que haviam há mais de 20 anos adquirido os seus terrenos, edificado suas casas naqueles locais. Então, a ordem vai cada vez mais se aproximar da sociedade nesse aspecto. Ainda mais, nós precisamos
conclamar a sociedade, e durante 3 quartas-feiras por mês, nós temos as nossas sessões do Conselho. E vamos implantar na outra quarta-feira, exatamente para discutir com a sociedade os grandes temas que interessam a sociedade e cumpre a OAB mediar, na maioria das vezes, não é, trazendo as pontas para se encontrarem e encontrar a solução para essas grandes demandas que a sociedade tem hoje. Mas o papel histórico da OAB está preservado e deve ser, sim, cada vez mais ampliado, cada vez mais debatido, cada vez mais em parceria com a própria sociedade. A OAB tem que ser uma entidade que recebe a sociedade no seu seio, inclusive promovendo ações nesse sentido, como estamos fazendo agora com a parceria com o Ministério Público na questão dos idosos, do respeito aos idosos, ao tratamento dos idosos, através das instituições que deveriam cuidar deles, as instituições públicas e privadas, têm sido vistoriadas e têm sido acompanhadas pela Comissão de Direitos Humanos. Porque sua chapa é a melhor opção para os eleitores? Temos um histórico de serviços prestados à advocacia, à sociedade e de doação mesmo à Ordem dos Advogados, porque a nossa chapa mescla hoje a inovação de mais de 50% da composição atual do Conselho, com pessoas novas, com jovens aguerridos, com jovens que têm projetos, com jovens que têm propostas para a advocacia, com a experiência daqueles que já administraram com responsabilidade, com seriedade, essa instituição, que é a maior instituição civil deste país. Isso, Valdineia, é que eu acho que nos credencia a pleitear, no próximo dia 19, as eleições da OAB ou esse cargo da presidência da Ordem dos Advogados, acompanhado de mais de 70 outros integrantes da chapa, porque eu tenho dito que a verdadeira inovação acontece aqui. Eu sou um exemplo, e não é verdade que a OAB Forte esteja há 20 e tantos anos, ela está há 14 anos, e foi nesses 14 anos que tudo se construiu para a advocacia do Estado de Goiás. Toda a estrutura física, toda a estrutura de serviços que a Ordem tem, foi construída nesses 14 anos. Foi em 1994, com Eli Alves Forte, que iniciou um projeto quando reuniu um grupo de pessoas que pretendiam dar uma nova cara à Ordem, e que venceram o pleito daquele ano, e a partir daí o projeto OAB Forte está à frente da administração dessa entidade, levando muito para o advogado, fazendo muito para a advocacia do Estado de Goiás, o que nos tornou uma referência para todas as outras 27 seccionais deste país, reconhecido por todos os presidentes das outras seccionais como a melhor e a maior Ordem dos Advogados do Brasil, de qualquer uma das seccionais deste país. Isso é fruto de um trabalho sério, um trabalho de homens sérios, um trabalho de pessoas que se dedicam à instituição e que não a usam para projetos pessoais, para projetos de alavancar carreira, de tentar outras carreiras jurídicas, muito pelo contrário. São pessoas que passaram pela instituição, deram a sua contribuição e abriram espaço para que outras pessoas com novos projetos pudessem chegar até a instituição para colaborar com ela. Eu cheguei muito após esse projeto OAB Forte estar na Ordem dos Advogados, fui bem recepcionado, fui bem recebido, pude trabalhar para a instituição, tanto que hoje estou aqui como consensualmente candidato do projeto OAB Forte para disputar as eleições no dia 19 de novembro. Essa é a grande prova de que o projeto se renova. Doutor Scartesini, tenho eu também uma certidão da minha ficha limpa de que nunca fui processado, nem respondo a qualquer processo na instituição. Que todos os candidatos a apresentassem, sim. Vossa Excelência tem razão. Seria muito bom que todos apresentassem isso.